De vez em quando a gente se depara com aquele tipo de leitura que rapidamente conecta a gente com a nossa brasilidade, né? E quando eu falo de brasilidade, eu não estou falando de regionalismo em si, mas dos traços que são inerentes, né, e profundos que tocam na nossa ancestralidade, na forma como a gente entende o mundo a partir da terra, do trabalho e até mesmo das relações que nós construímos com as nossas famílias. E um livro que tem reverberado muito no meu imaginário e tem revivido coisas que em mim há muito tempo eu já tinha deixado adormecido, é Tortarado, do Itamar Vieira Júnior. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é a análise de uma música do Rubel, um cantor que eu gosto muito. Uma música chamada Torto Arado. Vou deixar um trechinho da música aqui para vocês conhecerem um pouco dela. Tive que ser sua boca, sua vontade, seu falar. Mesmo muda me contava tudo através do olhar. Meu sangue, minha irmã. Mas pra gente como a gente, meu pai me ensinou. Terra que só tem valor se tem trabalho. E aí, vocês conhecem essa música? É uma releitura da obra do Itamar, que eu acho de uma poesia, de uma boniteza indescritível. Quero mostrar para vocês aqui hoje os paralelos entre essa música do Rubel, essa canção do Rubel, e a obra do Itamar. A música começa assim. Lá bem longe o cacarejo, junto à voz de minha avó, que tanto bem escondia debaixo da cama o seu. E o nosso passado eu via dentro da sua mala o pó, e a luz de uma faca fria quase a me cegar os olhos. Refletiu a minha irmã, quis sentir o seu sabor. Bibiane Belonísia, desabava nossa avó. Fala, eu te arranco a língua sem saber que a língua estava em minha mão. Essa música do Rubel se inicia exatamente com o evento crítico que desencadeia toda a narrativa de Tortarado. Duas irmãs, Bibiane e Belonísia, uma faca com fio de corte extremamente afiado e uma tragédia. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E, quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Ouvi Dona Ana perguntar o que estávamos fazendo ali, por que sua mala estava fora do lugar e que sangue era aquele. Falem, disse, nos ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos. A partir dessa tragédia que acomete Bibiane e Belonísia, as duas irmãs, e consequentemente toda aquela família de Água Negra, se constrói uma relação bem interessante entre as duas irmãs. É uma relação de afeto, uma relação de simbiose, dependência, mágoa, culpa, talvez tudo junto ao mesmo tempo. Tive que ser sua boca, sua vontade, seu falar. Mesmo muda me contava tudo através do olhar. Meu sangue, minha irmã. Itamar, no livro, ele vai descrever a relação de Bibiana e Belonísia da seguinte forma. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil. Era necessário que se repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontasse para as coisas que nos cercavam, tentando apreender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Ao redor dessa relação, a gente perpassa por diversas questões intrincadas à construção da nossa própria identidade como Brasil mesmo. Uma delas é a relação com a terra. Mas pra gente como a gente, meu pai me ensinou. Terra que só tem valor se tem trabalho. E pro dono dessa terra, Severo me ensinou. Gente aqui não tem valor, só tem
O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. A gente percebe que a maioria das pessoas daquela família, elas estão resignadas com aquela realidade. Talvez por não conhecer nenhuma outra, né? Uma insatisfação, há um sofrimento, mas há uma aceitação. No entanto, Severo e Bibiana, a irmã que não teve a sua língua cortada lá no início do livro, eles trazem um contraponto para essa narrativa e buscam sair daquele contexto, né, de miséria, de pobreza e de exploração que eles vivem ali em Água Negra. Pode só casar de barro, de tijolo nem pensar. Mas Severo não aceitava e sonhava com um lugar onde havia até escola, onde a gente ia estudar, onde o povo era dono até do seu próprio lar, muito além de Água Negra. Queria trabalhar nas próprias terras. Queria ter ele mesmo sua fazenda, que, diferente dos donos dali, que não conheciam muita coisa do que tinham, que talvez não soubessem nem cavucar a terra, muito menos a hora de plantar, de acordo com as fases da lua, nem o que poderia nascer em sequeiro e na várzea, ele sabia de muito mais. Havia sido parido pela terra. E aqui vai um spoiler. Infelizmente, esse conflito de terras, né, gerado pela tentativa de Severo e de Bibiana de melhorar as condições de vida do povo de Água Negra, acaba resultando no assassinato de Severo, um assassinato a queima-roupa. Esse é outro evento que muda completamente a atenção e o desenrolar do restante da história. A gente passa a acompanhar em paralelo, né, junto com todos os outros enredos, como que a família de Severo e de Bibiana lidam com esse luto, né? Como que Inácio e Ana, que são os filhos de Severo e de Bibiana, acabam lidando, sendo transpassados por essa falta do pai. Se chover, meu pai não vai sentir frio e se molhar. Debaixo da terra, como está Severo? Perguntava Ana. Mas não chora, minha mãe, que eu vou te cuidar. Consolava Inácio, e eu já calejada, que já vi de tudo, mas não me acostumo, me desfiz em chuva. Inácio cuidou das irmãs para que se acomodassem na cama. Ana perguntou sobre o pai. Onde ele estaria agora? Perguntavam se chovesse, ele ficaria molhado e com frio debaixo da terra. Se no sol do meio-dia não ficaria muito quente. E a partir de tanta injustiça que a gente acaba vendo ao longo do livro, a gente passa a acreditar que toda aquela luta foi em vão. Que o destino do povo de Água Negra já está traçado, já está determinado. É quando entra em cena Santa Rita Pescadeira. Itamar, ao longo de toda a trama, ele traz elementos de espiritualidade, de ancestralidade, na figura dos guias, dos encantados, das giras, das rezas e dos ritos. Já não danço, porque não recordam Santa Rita Pescadeira. Porque o curador dessa terra morreu. Levaram suas forças e o tempo ruiu sua casa. Pairo como o ar e desço como a chuva na terra. Desço lavando o sangue que derramaram sem piedade. O sangue do passado corre feito um rio. Corre nos sonhos, primeiro. Depois chega galopando, como se andasse a cavalo. E é a partir desse momento que a música do Rubel, ela acende, ela cresce, porque a gente vai entrando no plot do livro, né? No plot twist do livro, digamos assim, que é
a figura da Santa Rita Pescadeira entrando na história para resolver toda aquela questão, que eu acho também de uma poesia e de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma inteligência muito grande da parte do Itamar, de trazer essa personagem para esse conflito. Pra penetrar sua boca e carregar seu sangue depois que o sol cair. Vou cavalgar um corpo, volto a cavar a cova, torno a usar a faca. Enterrei a enxada num terreno acidentado para fazer o fojo. Arranquei um torrão de terra. Na escuridão, os olhos eram 2 faróis iluminando o horizonte. Bibiana havia sido levada para um dos muitos cantos de água negra, e seu corpo guardava a voragem dos sobreviventes. A cada golpe soprava um mal que havia visto. Uma mulher que matou seu filho para que não fosse escravo. Um homem ofendido e pendurado num galho de jatobá. Cada golpe levantava uma grande quantidade de terra úmida da margem do rio. Outro golpe. Outro. A terra feito areia atravessava o espaço. Volta ao rio. Só terra um arbusto de melão do mato. É mais um spoiler. Quem salva Água Negra, pelo menos temporariamente no final do livro, são 3 mulheres, as 2 irmãs, Bibiana e Belonísia, e a Santa Rita Pescadeira. Aqui a gente percebe como a história dessas 3 personagens elas estavam entrelaçadas desde o começo, né? O desfecho não poderia ser outro. Meu cavalo já morreu e o meu nome se esqueceu. E eu que vi de tudo, mas não me acostumo a ver Sonhos mortos. Dessa vez não. Dessa vez não. Dessa E vez. o último capítulo traz a Santa Rita Pescadeira, essa entidade, em sua plenitude, com toda a sua potência e com toda a potência que a espiritualidade pode nos dar, nos transpassar, quando a gente acaba abraçando ela com toda a força. Não pude mais conter a vontade de cavalgar pelos campos, de nadar pelos rios e deslizar sobre a terra com os pés e corpo. Mirava a casa em ruína do outro lado da estrada, a parede onde esculpiram São Pedro com as chaves do céu, num dia e noutro não mais existia, derrubada pela chuva que caía fina. Sentia saudade de um corpo se movimentando entre o povo nas noites de festa que já não existiam. Havia profundidade nos olhares, nas preces, nos encantados, índios, negros, brancos, santos católicos, caboclos das matas, chegando um após o outro e preenchendo o vazio dos campos da Caatinga. Sem Deus, sem remédio, sem justiça, sem terra. Tortarado veio para nos lembrar que elas estão lá. Todas as nossas questões como povo permanecem lá. Ou melhor, elas estão aqui e permanecem aqui.